noite, queridos. Mais uma vez estamos aqui e dessa vez vamos continuar o texto de Colossenses 1, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós agora. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. Desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Nós estamos seguindo o esboço de Norman Geisler, que ele fez um esboço do que seriam os tópicos de Colossenses. Nessa parte do versículo 3 a 8 do capítulo 1, ele chama de ações de graça. E é o que a gente vê. Por que Paulo está escrevendo? Qual a gratidão que existe no coração dele? É interessante essa parte, porque quando a gente vê desde que ouvimos, quem foi que falou para ele? Quem foi que chegou e falou da fé deles lá? Foi Epáfras. Como a gente retratou com vocês no início, na introdução da carta aos Colossenses, Epáfras estava vendo uma heresia, estava se preocupando com o gnosticismo, que era a heresia principal por causa da mistura dos povos, e ele vai de Colossos, uma viagem longa até Roma, e ele começa a falar, a se preocupar, mas ele fala também da fé que o povo tem, né? E essa fé em Deus que Paulo está falando é do relacionamento deles direto com o Senhor, do nível de relacionamento, da intensidade, da perseverança que os irmãos tinham lá em Colossos, e também do amor que tendes para com todos os santos, né? Esse outro ponto do amor é que entra naquela parte horizontal, na ideia horizontal do amor ao próximo, né? E se a gente for resumir os mandamentos de Deus, qual é que Jesus falou? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. O que o povo de Colossos estava fazendo? Eles estavam colocando a sua fé em Deus, relacionamento vertical com o Senhor deles. Ele estava sendo grato, Paulo estava sendo grato a Deus por causa disso, e do amor que ele tinha para com todos os santos. Esse todos aqui é interessante você refletir sobre ele, porque uma das heresias, a principal heresia é o gnosticismo. Então, o que é o gnosticismo? Que existem pessoas mais especiais, pessoas que estão numa ordem maior, eles estão num nível espiritual maior, eles têm algumas informações a mais, e por isso eles têm um nível de espiritualidade maior. Então, Paulo está lutando contra isso, dizendo todos os santos diante de Deus, né? Que é esse tom de universalidade, né? Qualquer salvo em qualquer lugar, que é isso que os irmãos de Colossos tinham, esse a fé e o amor para com todos. Que o gnosticismo ele tratava de uma maneira exclusivista, né? Uma maneira em que só alguns tinham conhecimento, só alguns tinham certas informações, né? E se você parar para pensar hoje, a maneira que nós colocamos, pessoas colocam as suas esperanças em outros, em líderes, e tiram os olhos do Senhor e colocam os olhos nesse líder. Esse líder está mais perto de Deus, né? Esse líder está mais perto do Senhor. Ou senão aqueles cultos de orações que todo mundo vai ouvir o profeta falar algo de Deus para mim. É como se somente aquela pessoa fosse um ungido e tivesse algo para mim, quando no Novo Testamento aqueles que creem em Cristo, o Espírito Santo habita neles e o Espírito Santo pode falar diretamente com eles. Então é uma espécie de... hoje em dia ainda tem isso, a gente precisa ensinar as pessoas que todos têm acesso ao Senhor, através de Cristo Jesus somente. Por causa da esperança que vos é preservada no céu. Essa fé em Deus e esse amor, ele gera o quê? A esperança. Essa esperança é algo que está nos céus, né? Algo que está preservado nos céus, que é uma ideia escatológica, uma ideia do que há de vir, né? Então a nossa esperança em Deus, que Jesus voltará,
Então está ligada, esse amor, essa fé, ela gera isso. Essa fé que chegou até vós, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Gente, Paulo está deixando bem claro que é somente o Evangelho que pode gerar esperança. É somente o Evangelho que pode gerar esse amor para o outro, essa fé em Deus. Não existe outro caminho, não existe um meio através de mim. Não existe uma coisa que você possa fazer, somente o que Ele, Cristo, fez na cruz. Então, Paulo está confirmando isso, né? Pelo que ouviste a palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós. Ele está dizendo que onde o Evangelho chega, ele tem um poder de transformar vidas. O Evangelho de Jesus, ele vem e ele transforma as pessoas. Ele não deixa as pessoas do mesmo jeito que estão. Como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Essa, mais uma vez, em todo mundo. Uma maneira de universalidade, onde todas as pessoas que têm acesso ao Evangelho, o Evangelho muda eles. Desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus. Quando nós escutamos e nós entendemos o que é realmente o Evangelho de Cristo Jesus, nós entendemos a graça de Deus. O que é? Não existe nada que eu possa fazer. Paulo está deixando claro aqui que nada que eu posso fazer, como eu já falei, nada vem de mim. Nada é somente do ato de salvífico de Cristo, né? Aquele ato na cruz e a redenção de todos os pecados. Então eu preciso entender o meu lugar nisso tudo. O meu lugar nisso tudo não está em fazer. A lei veio para nos mostrar o quão falhos nós somos. A lei veio para mostrar o quão a gente precisa dessa graça. E aí veio a graça de Cristo nos dando o lugar de filhos sendo adotados por Deus através de Cristo. Quando Paulo fala, segundo fostes instruídos por Epáfras, Paulo está dizendo, vocês estão sendo ensinados o Evangelho verdadeiro por alguém que eu confio. Sabe, eu penso muito sobre isso. Às vezes eu vou conversar com pessoas que estudam a Bíblia há mais tempo que eu, pessoas que têm pessoas de referência, e você pode dizer quem você está escutando, quem você está lendo, né? John Piper, Paul Washer, quem você está lendo, Hernando Dias Lopes, pessoas de influência, você está lendo heresias. E a gente tem que se aconselhar, irmãos, porque existem muitos falsos mestres. E a gente precisa ser iluminados por pessoas de confiança, como Paulo fez. Paulo escreveu para Colossos e disse, olha, vocês estão com uma pessoa que eu sei quem é, que é uma pessoa que andou comigo, que sabe, que conhece o verdadeiro Evangelho. Então vocês foram ensinados desse Evangelho por Epáfras. A próxima frase é o que tem me impactado nesses últimos dias. Paulo, o apóstolo de Cristo, está dizendo que Epáfras é o nosso amado conservo. Irmãos, quando a gente vê essa palavra conservo, a gente pensa que é alguém que serve comigo. Mas o sentido que Paulo estava falando que era com escravo. Nós estamos no mesmo patamar de escravidão diante de quem Cristo é. E como nós vemos hoje, líderes e pessoas não estão nesse lugar que Paulo está. Pessoas que querem controlar, pessoas que querem trazer domínio sobre as atitudes das outras. E quando Paulo chega e diz, nós somos servos do mesmo Senhor. Nós somos servos. Paulo tinha uma bagagem diferente, tinha uma missão diferente, talvez maior, né, do que Epáfras, com certeza. A sua contribuição para nós até hoje é enorme e ele é um homem de Deus, tá? Mas o seu lugar é de humildade diante do Senhor. E nós, como líderes, nós precisamos entender que a pessoa que nós estamos liderando, ela é um conservo. Eu sou um escravo de Cristo do mesmo jeito que essa pessoa. Então, nós estamos na mesma missão, sabe? Nós temos funções diferentes, mas estamos na mesma missão. E Paulo deixa isso muito claro. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, né? De quem que ele estava falando? De Epáfras, que era ministro de Cristo fiel e que nos relatou a ideia, o amor que Epáfras tinha pelo povo de Colossos, que o fez fazer essa longa viagem. Epáfras se importava tanto com eles que ele foi lá e foi orar junto com Paulo, se aconselhar com ele. Então Paulo escreve essa carta para os irmãos para confortar e para trazer esperança e para trazer o senhorio de Cristo nesse lugar. Então Epáfras tinha o amor pelos irmãos de Colossos. Para finalizar assim, a gente gostaria de falar dois pontos, né?
Quem era Epáfras? Ele aparentemente fundou, né, a igreja de Colossos, né, Colossenses 4,12 fala isso. Ele estava em Roma com Paulo, pois é chamado de prisioneiro comigo, em Filemão, versículo 23. O nome é uma abreviação de Epafrodito. Epafrodito. Os nomes podem se referir à mesma pessoa ou a pessoas diferentes, já que esse nome era muito comum na época. A ideia dessa parte de ações de graças, do versículo 3 ao 8, é o seguinte: ele está falando do evangelho que gera frutos, né? O evangelho que gera frutos gera esperança, né? O evangelho gera esperança, que por sua vez gera fé em Cristo e amor pelos irmãos. Aquele que a gente falou, o vertical e em Cristo e o amor entre os irmãos. Ele gera frutos onde chega. Irmãos, não tem como o evangelho chegar no lugar e não transformar. O evangelho de Cristo, ele é transformador, tem esse poder. A palavra de Cristo, o evangelho de Cristo muda pessoas e muda ambientes. Ele gera frutos a partir de seu devido entendimento. Quando nós entendemos o evangelho da graça, nós entendemos que é pela graça de Cristo e não por obras, que é pelo que Cristo já fez, não pelo que eu posso fazer. Esse entendimento do evangelho, ele vai mudar onde ele está, né? E esses frutos, ele gera frutos quando é pregados por ministros que trabalham e servem com cooperação e fidelidade. Eles estão cooperando com a obra, né? Assim como Epáfras trabalhava junto com Paulo em favor dos irmãos, por amor dos irmãos, e fidelidade à palavra de Deus, né? Fiel às escrituras, fiel ao que a palavra diz. A gente não fica balançando de um vento como vento, sabe? De doutrina para doutrina. A gente não fica balançando com ideias novas, ou tentando agradar pessoas, ou tentando ser a igreja do momento. Não, a gente está fiel à palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo não muda. E a gente muda muito, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Esse entendimento está com esse coração de ação de graças diariamente. Então esse foi mais um estudo sobre Colossenses. Espero que você esteja aprendendo e eu oro que o Senhor te guie pela sua palavra, tá? É isso, a gente se vê nos próximos vídeos.